E aí, pessoal, hoje é o capítulo 23, fazendo correspondência ao dia 23. Para quem não acompanhou, a segunda parte, o complemento do capítulo 22 que eu fiz, ele menciona as 30 máximas que o próprio rei Salomão se baseou na forma como o povo egípcio usava para governar e dominar tanto funcionários quanto escravos. Então, o que ele fez? Com a sabedoria que ele tinha, que era imensa, ele estudou essa metodologia egípcia e aí ele colocou, é claro, a justiça, a sabedoria, os princípios dele em cima disso e deixou 30 máximas para a gente, que começa no capítulo 22. Então aqui no 23 já é uma continuidade. Então você que é profissional, está buscando um melhor relacionamento dentro da sua empresa, quer crescer, aqui tem códigos preciosos para você. Você que já tem um negócio e quer desenvolver ainda mais habilidade, crescer, contribuir, aqui também tem códigos preciosos. Então vamos lá. 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Então perceba uma pessoa aqui com baixa relevância que está se alimentando na presença de uma pessoa de extrema relevância. Se a gente pensar lá 1000 anos antes de Cristo, imagina um funcionário jantando com uma pessoa extremamente importante. Percebe? Um egípcio, por exemplo. Se você for guloso, controle-se. Então a pessoa que não está acostumada a ver aquele banquete, aquele lindo banquete, se ela for gulosa, ela precisa se controlar, percebe? Então controle-se. Olha só, não tenha pressa de se servir da boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Então qual que é a intenção dessa pessoa? Percebe aqui, ó, se eu voltar aqui no versículo 1, não esqueça quem ele é. Então aqui já tem um código. Quem é essa pessoa? Talvez ela não seja uma pessoa justa, talvez seja, mas talvez não. Será que você conhece essa pessoa? Qual que é a intenção dela? Eu ouvi uma frase que eu não me esqueço dela: não existe almoço grátis. Sabe aquele vídeo gratuito, às vezes como propaganda, olha, vem aqui uma semana de aula. Será que não tem uma intenção por trás disso? Será que não vai ter uma venda ali pós essa entrega gratuita? Percebe? Então, entenda a intenção e, é claro, o coração. O coração dessa pessoa, não esqueça quem ele é. Perceba? Você de baixa relevância se relacionando com uma pessoa de muita relevância, você precisa compreender quem é a pessoa e qual é a intenção do coração dela. Percebe? Muito bem, vamos continuar. Não se empenhe em adquirir riqueza, nem gaste a sua inteligência com isso, pois basta você olhar e ela não existe mais. Baterá asas, voará como águia, voará pelo céu. Então existem pessoas que passam a vida inteira tentando sair da pobreza, mas é como se a pessoa corresse atrás do próprio rabo, porque ela não sabe o caminho. Perceba, se aconselhar é uma forma de trilhar um caminho de pessoas que já adquiriram riqueza. Então você pode fazer isso talvez lendo um bom livro, percebe? E o que acontece? Tem pessoas que empenham toda a energia da própria vida para ficarem ricas, às vezes prejudicando a riqueza familiar, às vezes prejudicando a relação com outras pessoas, às vezes prejudicando a riqueza da saúde, percebe? Priorizando o que? A riqueza financeira. Então esquecendo até a instrução que o próprio Jesus deixou para a gente. Cuide primeiro das coisas espirituais e o resto, isso aqui é o resto, vos será acrescentado, é acréscimo. Então perceba, a riqueza financeira é uma consequência de uma gestão de vida, gestão de forma harmônica, colocando em prioridade o espiritual. Então, talvez o emocional, o racional. Aí você começa a se desenvolver em uma profissão, por exemplo. Então, você pode se tornar o perito que eu mencionei lá na segunda parte do 22. Então, se você se dedica,
Se você é uma pessoa de compromisso, responsabilidade, ação, está disposta a pagar o preço, aprendendo coisas novas, você começa a adquirir uma expertise. Então você adquire essa expertise, você vai servir a reis. Então pessoas com riqueza financeira estão dispostas a lhe pagar muito bem pago. Percebe? Por quê? Porque você fez o que você precisava fazer, você foi disciplinado, você foi energético. Mas essa energia, aí é que você tem que ter cuidado. Ela não deve ser direcionada toda para o trabalho, toda para a riqueza. Tem pessoas que dormem e acordam e pensam o dia inteiro em dinheiro. Isso é tóxico, né? Então, se você usasse essa mesma energia para se relacionar com Deus, por exemplo, que é as questões espirituais, consequentemente você alimentaria sentimentos bons e seria natural o caminho da riqueza, percebe? Então, eis a questão. Não dedique toda a sua energia, porque como um passo de mágica, se você foi apressado, por exemplo, você vai tropeçar e essa riqueza ela vai voar, vai bater asas e vai sumir. E tem pessoas que quando chegam nesse mau momento, tem pessoas que se arruinam, conseguem construir riquezas, mas quando constroem, perdem. E às vezes essa pessoa entra em depressão, às vezes essa pessoa se mata, enfim. Por quê? Porque o Deus dela é o dinheiro, percebe? Então ela inverte a ordem natural das coisas. Então fica esse conselho aí do próprio rei Salomão para você que está se desenvolvendo. Baixa relevância, buscando alta relevância, para talvez se tornar um perito, um expert e, é claro, ser muito bem pago por isso. Não coma na casa do invejoso, nem cobice as comidas dele, pois ele só pensa em si mesmo. Ele diz, coma e beba, mas não é sincero com você. Então você vomitará um bocado que comeu e desperdiçará palavras gentis. Então perceba aqui, você com palavras gentis, comendo na casa de uma pessoa invejosa, uma pessoa que cobiça, ou seja, é incompatível os seus princípios com os princípios dessa pessoa. Logo, é claro, você vai vomitar. Isso é de forma simbólica. Então, cuidado com as suas companhias. Não tem como você estar com pessoas injustas e permanecer justo. É claro, se você é uma pessoa de princípio, você vai usar o seu próprio princípio da justiça para se afastar dessa pessoa, tá? Então não faz sentido você que usa de palavras gentis estar na presença de pessoas invejosas, cobiçosas, certo? Não perca tempo falando com nenhum insensato, porque ele vai desprezar as suas palavras sábias. Então perceba, existem pessoas que não estão no momento adequado para receber uma instrução. E por mais que você tenha uma boa intenção em levar uma mensagem construtiva, edificante, ela simplesmente vai te bloquear, ela vai zombar e talvez ela se vire contra você. Então, dê o tempo de cada pessoa. Não queira você ir lá e mudar a pessoa. Quem tem essa necessidade de mudar pessoas sempre acaba frustrado, porque as pessoas precisam viver as suas próprias experiências para que elas, aprendendo com o erro, estejam prontas para receber a instrução. E aí sim, no momento certo, oportuno, a palavra certa, você com a sabedoria pode edificar essa pessoa. Percebe? Não desloque a divisa da terra, nem vá do campo dos órfãos, pois o defensor deles é forte e defenderá contra você a causa deles. Então perceba que Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é amor. Então Deus ele se faz presente em tudo e em todos. Alguns se alimentam da energia dele e outros não. E o que acontece? Existem pessoas que se aproveitam da fraqueza de outras para se beneficiar. Lembre-se que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E simbolicamente aí a mensagem é ajudar aqueles necessitados. Não é só o órfão e a viúva, mas qualquer pessoa que esteja em uma condição de ajuda. Você possa
oferecer essa ajuda, que seja uma palavra, dinheiro, um alimento, enfim, tem várias formas de ajudar as pessoas. Então não se esqueça que é Deus quem defende essas causas, é Deus quem defende o oprimido. Então eu não queria, é claro, experimentar essa fúria, no sentido do respeito e do temor que tanto é dito aqui, é que a gente tem que respeitar, certo? Então não desloque e nem invada, né, aqui de forma simbólica, o campo dos órfãos. Um exemplo clássico disso é o próprio político, que às vezes desvia verbas para pessoas, crianças, que aquilo seria de extrema importância. E aí o que o político faz? Ele vai lá e desvia essa verba. Ele não sabe o problema que ele está se metendo, tá certo? Porque quem planta, colhe. 11. Discipline a sua mente e preste atenção aos conselhos da experiência. Perceba, a disciplina é fazer aquilo que é preciso e não aquilo que você deseja, que é o conforto. E a disciplina, na medida que você vai fazendo, tem um livro que eu recomendo para vocês a leitura, é O Poder do Hábito, é um livro de capa amarela. E o que acontece, pessoal? Quando você faz repetidamente, mesmo contra a sua vontade, por pelo menos 21 dias, existe ali uma grande chance disso ser convertido em um hábito. E aquilo começa a se tornar natural para você. Então, o que interessante é você adquirir esse tipo de disciplina, convertido em hábitos positivos em todos os setores da sua vida. Percebe? Então, ao se aconselhar, se aconselhe através da experiência pessoas que já trilharam esse caminho. Por exemplo, você deseja adquirir sabedoria no setor da saúde. Por que não se aconselhar de pessoas que já tiveram bons resultados nesse sentido? Eu desejo, por exemplo, adquirir a disciplina, e aqui está falando, disciplina a sua mente, a sua forma de pensar, de sentir e de agir. A mente, ela está ligada com a alma, que toma governo sobre as vontades do corpo. Olha só como tem uma conexão profunda aqui. Então, eu quero desenvolver a disciplina financeira. Para quem não tem nenhum conhecimento, eu recomendaria um livro sensacional que mudou a minha forma de pensar e agir. Foi o início, para a fase ele foi sensacional. Os Segredos da Mente Milionária. Se você seguir as instruções, os conselhos básicos que tem ali, você vai começar a avançar para outros níveis. E assim a gente precisa pegar a pessoa que tem a experiência, a pessoa que escreveu aquele livro, construiu grandes patrimônios, grandes riquezas, e aí eu falo de riqueza financeira. Mas inclusive, esse mesmo livro, ele fala sobre diversos princípios que estão alinhados aqui com o livro de Provérbios. E é por isso que eu falo, adquirindo lá o hábito da leitura, eu percebi que Provérbios ele está em todos os livros que eu já li, os livros que eu valido, tá? Que eu recomendo para vocês, por exemplo. Então, 12. Não deixe de disciplinar o jovem. Se você o corrigir com a vara, ele não morrerá. Quanto a você, corrija com a vara o jovem e o estará livrando da morte. Aqui é uma mensagem, uma instrução para o pai e para a mãe. Por quê? Porque nos dias de hoje não tem mais a escravatura, não é verdade? Então, o jovem é como um livro em branco. Você que está criando os princípios, os valores, a ética que é implantada nessa criança. E às vezes é necessário a correção. Às vezes uma palavra resolve. Às vezes é necessário, sim, disciplinar através da vara. E a vara aqui de forma simbólica pode ser uma chinelada, um tapinha, somente para que a criança reflita com mais profundidade sobre o comportamento reprovável que ela teve e o tipo de consequência que ela pode ter se ela continuar tendo esse tipo de comportamento. Então perceba que a vara sem a instrução também problema, porque aí você vai instalar uma série de traumas e drivers, etc. Drivers negativos no cérebro dessa criança, então não faz sentido também. Então, mais uma vez, para que você corrija o seu filho, quantos livros bons, tem um livro que eu acho bacana do Gustavo Cerbasi, que é Os 10 Bons Conselhos de Meu Pai,
Enfim, você tem que se aconselhar. Na medida que você vai se aconselhando, conselhos da experiência, você vai trilhando um caminho mais reto, mais fácil. Percebe? Essa é a ideia aqui em Provérbios. Meu filho, se você se tornar sábio, eu me alegrarei, ficarei contente quando seus lábios falarem com retidão. Então a pessoa que fala com retidão, especialmente no momento certo, palavra certa, oportuna, etc., ela tem essa característica de sabedoria. Então é a forma de reconhecer a pessoa que está acessando a sabedoria. Isso traz alegria para qualquer pai. Agora pensa numa profissão, por exemplo, também traz alegria. O mentor instruindo ali o aprendiz, um exemplo, um estagiário. E quando esse estagiário ele adquire aquela competência, para o instrutor isso é um mérito. E ele vai ficar contente em ver que essa sabedoria, a horizontal, terrena, ela foi impressa dele para ele, percebe? Então uma troca isso aqui, uma troca de energia. Não tenha inveja dos pecadores, mas tenha sempre o temor de Deus, pois certo que assim você terá futuro e sua esperança não fracassará. Então não tenha inveja de quem erra o alvo, essa é a mensagem. Que alvo? O alvo certo, a pessoa que está indo pelo caminho torto, errado. Então tenha sempre o respeito a Deus, pois é certo que assim você terá um futuro. E a sua esperança, ou seja, aquilo que você projeta como futuro, ela terá êxito. Isso não vai fracassar. Ou seja, você está fazendo a sua lição de casa. Então você é digno e honrado de chegar ao seu ponto desejado. E eu digo mais, talvez você mire em 10 e você acerte em 20, porque lembra, Deus ele corrige os passos. Então ele muda as nossas rotas, a nossa direção. Às vezes a gente acha, pelo nosso entendimento, que a gente está indo no caminho certo. Só que Deus vai lá e ele dá uma corrigidinha, beleza? E às vezes isso é a perda, isso é a dor. Então perceba, aceite e solte aquilo que talvez possa te prender. Escute, meu filho, torne-se sábio e forme bem a sua mente. Então, seu modo de governar sobre as vontades do corpo. Não se junte aos beberrões e nem ande com os comilões, pois o beberrão e o comilão empobrecem e o dorminhoco se veste com trapos. Então olha o código aqui. Quem tem governo sobre as próprias vontades, que é a mente, a alma, governando sobre o cérebro, as vontades do corpo, não deve se juntar com pessoas que bebem, que comem muito, ou seja, são os maus costumes. Por quê? Porque você vai imprimir esses hábitos negativos. Então lembre-se, a sua companhia, as pessoas que você permite se aconselhar, que se permite influenciar, elas têm um poder muito forte sobre você. Então tome cuidado, não faz sentido você, tendo governo sobre seu próprio corpo, se juntar com essas pessoas. Especialmente aqui, o dorminhoco, que é o preguiçoso, é o improdutivo. Então essas pessoas vão começar a falar coisas que você vai começar a refletir a respeito disso. Logo você está sentindo, logo você está agindo também assim. Então tome cuidado, essa é a mensagem. Selecione suas companhias. Dê ouvidos a seu pai, porque ele gerou você, e não despreze a velhice de sua mãe. Compre a verdade e não venda a sabedoria. Disciplina e inteligência. Então, nunca venda a sua sabedoria, certo? E a disciplina e a inteligência é algo que deve te acompanhar sempre. O pai justo ficará muito contente e quem gera um filho sábio se alegrará. Que seu pai e sua mãe se alegrem e fique contente aquela que gerou você. Então aqui está falando de honrar o pai e a mãe. Se você vive de uma forma justa, honrada, que isso seja reconhecido por outras pessoas, você vai alegrar os seus pais. É como se fosse a missão cumprida ali dos pais, né? Eu acredito muito nisso. Meu filho, me dê atenção e aceite de boa vontade o meu exemplo.
pois a prostituta é cova profunda e a estrangeira é poço estreito. Ela fica de emboscada como ladrão e multiplica traições entre os homens. Então a prostituta, a mulher que é imoral, ela usa de palavras doces, ela usa de tentação mesmo para multiplicar a injustiça. Só que ela é uma emboscada, que se você não estiver alinhado com os princípios, você cai nela e você destrói a sua base, a sua família, a sua estrutura. Então não faça isso. E tem muitos provérbios que mencionam esse tipo de instrução, só que de outras palavras, para que pessoas diferentes possam entender, porque a mensagem chega de uma forma para cada um, de acordo com a experiência que está vivendo ali. 18. Para quem são os gemidos? Esse é interessante. Para quem os lamentos? Para quem as brigas? Para quem as queixas? Para quem os ferimentos sem motivo? Para quem os olhos vermelhos? São para aqueles que bebem o dia inteiro e vivem procurando bebidas misturadas. Não fique fascinado pelo vinho, vendo a sua cor e o brilho enquanto ele escorre suavemente no copo. Então perceba, aqui a bebida na época a bebida alcoólica é vinho, que era a referência, mas hoje pode ser qualquer tipo de bebida alcoólica, whisky, cerveja, enfim. Se você não tiver um controle sobre isso, não estou falando para que você elimine da sua vida, mas que você tenha a ponderação. Então olha só, os olhos vermelhos, as brigas, as feridas sem motivo, normalmente é para a pessoa que é viciada, que não tem controle sobre aquilo. E aqui pode ser qualquer tipo de vício também. Então perceba, vamos continuar aqui, ó. No fim ele morde como cobra e fere como víbora. Então os olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas absurdas. Então normalmente quem tem qualquer tipo de vício, seja químico ou alcoólico, a pessoa começa a imaginar um monte de coisa. É como se ela começasse a plantar discórdia que não existe. Às vezes achando, imaginando que a pessoa, às vezes em uma relação, por exemplo, eu já vi muito isso. A pessoa bebe, aí o outro cônjuge lá que está trabalhando o dia inteiro, sabe, às vezes até para sustentar o lar, e aí a pessoa chega e você estava me traindo, isso, começa a imaginar um monte de coisa. E quem que proporcionou isso? A própria pessoa bebendo em excesso ali, a bebida alcoólica, de forma prejudicial à própria vida. E aí, ó, você ficará como quem está deitado em alto mar, ou sentado no topo de um mastro. Bateram em mim e eu não senti nada. Eles me deram uma surra e eu nem percebi. Quando me levantar, vou continuar a beber. Isso é um discurso típico, né, da pessoa alcoólatra. Vou beber mais uma que passa. Eu tô com uma dor de cabeça. É só beber mais uma que passa. Provavelmente você já ouviu isso, né? Pois bem, aqui é a mensagem. Esse é o discurso da pessoa que está indo, né, nesse caminho torto, está indo para esse precipício. Então não faz sentido. Tome cuidado e tome governo sobre suas próprias vontades. E aí, para finalizar no capítulo aqui, aqui finalizou, aí já entrou 24, tá? Então fica para o próximo vídeo. Então é isso, pessoal, obrigado pela presença aí de vocês, gratidão. Curte, se você ficou até aqui é porque faz sentido, então curte, deixa seu comentário, pra gente é importante, e compartilha com as pessoas que para você faça sentido, beleza? Então, obrigado e até o próximo capítulo.